Bom, como a professora Inara falou, o nosso título é Gestão de Eventos, Tendências sendo reveladas a partir da pandemia da Covid-19. O trabalho foi produzido por mim, Ana Maria, e pela minha dupla, Rodrigo, e orientado pela professora Inara. Bom, inicialmente, a nossa ideia para o projeto era que ele fosse sobre eventos presenciais. Só que no final de 2019 começaram os primeiros casos do vírus no mundo, e logo no começo de março ele chegou aqui no Brasil, e isso mudou o cenário total de toda a população. E a partir disso, o nosso projeto ele foi para um outro caminho, e agora ele teve um objetivo de analisar as percepções dos profissionais locais, regionais e nacionais do setor acerca da situação atual dos eventos e a identificação de novas tendências para os formatos após a pandemia. A proposta ela surgiu com uma inquietação a respeito de não ter estudos científicos que pudessem abordar a temática e contribuir cientificamente para as necessidades desses profissionais em se reinventar na hora nesse novo cenário. Bem, a partir disso, nós começamos a traçar o nosso referencial teórico. Ele contempla desde os conceitos iniciais sobre comunicação e relações públicas até uma contextualização sobre o cenário atual já envolvendo a pandemia de Covid-19. Então, a gente partiu do princípio de que relações públicas é uma profissão multifuncional e polivalente que leva uma organização ao alcance dos seus objetivos, como diz a SESCA. Isso acontece por meio de uma comunicação integrada e estratégica. A Kunst, destaca que, quanto à elaboração dessas estratégias, elas devem ser pensadas levando em consideração dois pontos principais. O primeiro deles, as necessidades do público, e o segundo, o contexto sociocultural no qual ele está inserido. Ou seja, uma pandemia, por exemplo, obviamente vai refletir na construção desse relacionamento. Mas, como diz França, os públicos eles são variados, não existe só um tipo de público. Então, como é que eu vou me relacionar com esses públicos? Qual a melhor maneira de se fazer isso? Para isso, nas relações públicas, nós temos a chamada comunicação dirigida, que o Fortes diz que as relações públicas têm a sua missão impulsionada por essa comunicação dirigida, e ainda complementa dizendo que ela não é neutra, mas articulada com direito à manifestação de todas as vertentes de opinião em relação aos tópicos de interesse público ou privado. Além disso, a comunicação dirigida ela vai propiciar ao profissional de RP uma maior chance de que ele consiga alcançar um resultado positivo, contribuindo para o relacionamento que ele pretende fixar ali com o público. Dentro da comunicação dirigida, nós temos certas especificações. Uma delas é a comunicação dirigida aproximativa, que, segundo a Kunst, é aquela que traz os públicos para perto, junto, no caso, da organização. Um dos tipos de comunicação dirigida aproximativa são os eventos, o foco desse trabalho. Bom, e segundo Martin e Giacomo, eles consideram eventos como acontecimentos previamente planejados, organizados e coordenados, de uma forma que eles contemplem uma quantidade máxima de público em um ambiente físico ou temporal. Aí, quando você pensa nisso, você acha que um evento ele só pode acontecer num ambiente presencial. Só que o que a gente viu agora com essa pandemia foi que isso não era possível, mas a gente poderia nos adaptar para um ambiente digital. E aí foi quando os eventos digitais ganharam um boom. E os eventos digitais, eles podem acontecer de duas maneiras, 100% virtual ou híbridos, que é metade do público, os palestrantes e a organização divididas entre presencial e virtual, ou os palestrantes na maneira virtual e público no presencial. A partir disso, a gente traça a nossa contextualização, como eu falei anteriormente, com os fatos derivados da pandemia e também pensando nos novos desafios para a área de eventos. A pandemia, como a gente disse no início, ela só foi declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020, e ela impactou os três principais pilares que hoje regem uma sociedade contemporânea, que são eles a economia, a política e os aspectos sociais. Levando em consideração o rápido avanço da doença, principalmente pela sua forma de contágio, a gente pode destacar como principais impactos dentro da economia, redução de jornadas de trabalho, redução de salários, o home office, que foi uma tentativa das empresas de tentar sobreviver ao cenário, inúmeras demissões e
também, né, como principal frente de combate à doença, o isolamento social. Bom, e diante dessas novas mudanças que aconteceram com a pandemia, o setor que mais sofreu, como já dito, foi o setor de eventos, porque ele representava mais ou menos 12% do PIB brasileiro, e com a pandemia ele teve que diminuir. Então, tudo que era no presencial precisou passar para o virtual, e com isso aconteceram as demissões, as equipes diminuíram, e algumas outras consequências que nós veremos a seguir. Bem, após essa contextualização, a gente define a nossa metodologia como uma pesquisa de caráter exploratório, bibliográfico e documental, né, tendo como uma abordagem qualitativa. Os nossos entrevistados são profissionais de diferentes regiões do país que trabalham com eventos sociais, corporativos e científicos. Foi muito importante que a gente conseguisse profissionais, de fato, de diferentes regiões, e nós acabamos conseguindo contemplar todas as regiões pelo ponto de que o nosso trabalho ele parte ali de uma perspectiva nacional. Então, a gente não podia se limitar ao Sul e Sudeste, e sim tentar contemplar o máximo de regiões possíveis. A nossa amostragem ela é não probabilística por acessibilidade, e também a gente utilizou a técnica de bola de neve, onde um entrevistado vai indicando o outro. As reuniões virtuais aconteceram pelo Google Meet entre 17 de maio a 4 de junho. A gente escolheu o Google Meet por ser uma plataforma de fácil acesso. Além disso, ele também facilita a gravação, né, o que iria interferir diretamente na próxima etapa do trabalho, que seria a análise de dados. A técnica de entrevista adotada foi um roteiro semi-estruturado, e também nós contamos com a autorização de todos os entrevistados para a gravação e o uso da imagem deles no trabalho. Bom, para a nossa análise de dados, nós realizamos as transcrições das 11 entrevistas com os profissionais, e o que facilitou na hora de traçar o perfil, saber como que ele iniciou a carreira no setor de eventos, qual a sua formação, entre outros pontos, que nós mostraremos depois. E a elaboração dos quadros para as respostas que a gente viu, o que eles responderam, e nós conseguimos cruzar com o nosso referencial teórico. E logo após essa elaboração e o cruzamento, nós realizamos a análise SWOT. Bem, então o nosso roteiro, ele contava com esses 10 pontos. O primeiro deles diz respeito, né, à questão da formação, a carreira, como o entrevistado iniciou ali na área de eventos. Isso foi muito importante para que a gente conseguisse traçar, né, o perfil de cada um desses profissionais. Em seguida, a gente perguntou sobre quantos deles já haviam organizado eventos digitais. Nós, inclusive, comparamos com outro estudo que foi realizado no ano de 2012, também na área das relações públicas, na qual a autora, né, na época, ela constatou no estudo dela que a maioria dos entrevistados, no caso a amostragem dela, não haviam organizado eventos digitais. Já na nossa pesquisa, isso aconteceu de forma contrária. Pouquíssimos dentro da nossa amostra falaram que não haviam ainda organizado eventos digitais. Quanto à participação, todos, de maneira unânime, afirmaram que já haviam participado de eventos digitais. Em seguida, nós perguntamos sobre o processo de adaptação, e aqui nós tivemos algumas divergências nas respostas. Alguns entrevistados, principalmente do Sul e Sudeste, já trabalhavam em empresas que desenvolviam projetos voltados para os eventos digitais. Então, esse processo de adaptação, para eles, foi muito mais fácil. Foi muito mais um processo de adaptação no sentido de migrar, né, do trabalho desenvolvido ali no ambiente presencial para o ambiente virtual. Mas, em questão de diminuição da equipe, isso para eles não aconteceu. Em contrapartida, na nossa região e principalmente nos eventos sociais, esse processo de adaptação ele foi muito mais difícil, porque aqui as pessoas não estavam acostumadas a pensar e planejar um evento para o âmbito digital. O que acontecia era, no máximo, uma transmissão, mas transmitir um evento na internet não caracteriza como um evento digital. Em seguida, nós perguntamos sobre quais são, né, as principais características de um evento digital. Essa pergunta era a chave para o desenvolvimento do nosso produto, e a maioria deles concordou que o planejamento ele ainda segue as 4 etapas principais definidas pelo Fortes, mas ele sofre algumas mudanças. Dentre elas, ele é um planejamento menor, ele tem também um custo financeiro bem mais reduzido, e, além disso, ele necessita também de uma equipe de pessoas que vai ali desenvolver aquele evento, envolve um menor número de pessoas, né? Tem a redução nessa equipe.
Quanto aos desafios para a construção do relacionamento, eles falaram sobre a questão da fadiga digital. A fadiga digital ela é um fenômeno que acontece principalmente porque hoje, né, com a questão da internet e com esse boom dos eventos digitais, as pessoas elas têm uma facilidade muito grande de conseguir acessar plataformas como, por exemplo, o Instagram, e ali estão acontecendo milhares de lives nas quais elas podem participar. Ela entra no YouTube, também tem vários outros eventos ao vivo acontecendo. Isso faz com que o critério que o participante vai né, escolher para poder participar ou não de determinado evento seja muito maior. Então, a gente vai ter um participante mais criterioso, né, justamente por causa desse fenômeno da fadiga digital. Em seguida, nós perguntamos sobre essa questão da tecnologia, qual seria a principal plataforma que eles utilizavam, indicavam, né, para a realização desses eventos. Todos falaram sobre o YouTube, o fato do YouTube ser uma plataforma mais democrática, que facilita o acesso, você não precisa de nenhum tipo de cadastro, a plataforma ela tem ali os seus recursos, né, premium, mas isso não quer dizer que você só consegue assistir se for assinante, não. Então, ela foi pontuada como a principal plataforma. Dentro da questão da reinvenção, eles falaram que não só foi necessária uma reinvenção, como está sendo, né? Porque acaba que agora o setor ele vai acompanhar os avanços tecnológicos e a tecnologia não para, então essa reinvenção ela vai ser constante. Quanto ao retorno dos eventos presenciais, eles acreditam sim que os eventos presenciais terão um retorno positivo, mas isso deve durar entre um ano e meio, né? Porque as pessoas estão ali com aquela saudade de voltar a se encontrar e tudo mais, mas que isso não vai impedir em nada a realização dos eventos digitais, que eles vão continuar acontecendo. E também nós perguntamos sobre as tendências, mas é muito interessante que a maneira como nós construímos esse roteiro fez com que, em vários momentos da fala desses entrevistados, eles já pontuassem certas tendências, mesmo que eles não percebessem que estavam fazendo isso. Então, quando a gente foi fazer a transcrição, a gente viu que a maioria das tendências que eles falavam não estava na resposta desse tópico, e sim durante toda a entrevista. Então, o processo de transcrição ele foi muito importante. E aqui eles destacaram como principal tendência a questão dos eventos híbridos, né? Que ele acontece tanto no ambiente presencial quanto no digital. Pode passar. Aqui a gente tem a representação dos quadros que nós construímos, então nós temos a pergunta, em seguida as principais respostas dos entrevistados e os nossos comentários que foram feitos a partir do cruzamento entre essas respostas e o nosso referencial teórico. Pode passar. Bem, a partir disso nós chegamos no nosso resultado final, que foi a matriz SWOT, né, na qual nós destacamos as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do setor a partir dessas entrevistas. Como principal força, nós temos a curadoria de conteúdo. O que é essa curadoria de conteúdo? É uma preocupação maior da organização do evento com o conteúdo dele em si. Porque, justamente como eu falei anteriormente, as pessoas têm ali inúmeras possibilidades de participação em formatos de evento, né, que ela pode escolher se vai participar ou não. E o que vai definir essa participação vai ser o conteúdo, vai ser o que vai ser tratado, ou quem vai participar daquele evento. Então, a curadoria de conteúdo é realmente uma força dos eventos digitais. Uma maior criatividade que está ligada ali à possibilidade de novos formatos. Então, os profissionais dessa área, eles acabaram conseguindo expandir, de certa forma, né, como esses eventos acontecem, mesmo que seja voltado para o âmbito digital. Além disso, ela elimina a aglomeração de pessoas. Em um evento 100% virtual, a gente não tem nenhum tipo de aglomeração. Mas nos eventos híbridos, né, eles foram pensados também respeitando os protocolos de segurança e com uma equipe reduzida. Então, essa questão da aglomeração, ela de fato não acontece. A redução de custos envolvendo aspectos de logística e de equipe também, facilidade para a gravação. Quanto às fraquezas, eles destacaram a falta de estudos científicos sobre os eventos digitais, que foi uma das nossas motivações para a criação desse projeto. O engajamento, a partir de agora, ele vai depender muito mais do palestrante ou do apresentador, né? Enquanto no evento presencial, o palestrante e o apresentador, eles têm ali a questão do contato físico, no ambiente digital ele não consegue, então ele tem que fazer esse engajamento de outra forma. A fadiga digital e a redução nas equipes de trabalho. Como oportunidades, eles destacaram maior alcance de público, independente da localização física, ou seja, quebra da barreira geográfica, o adiamento dos eventos presenciais, porque muitos desses eventos foram repensados para um formato digital, redescoberta dos profissionais do setor,
disponibilização posterior do conteúdo e do evento gravado, que também está ligado ao alcance, e o protagonismo do público. Como ameaças, a gente tem a instabilidade da internet, o mau tempo, que acaba fugindo do controle da organização, porque o evento ele pode ser transmitido de um local com uma ótima conexão, mas digamos que meu participante que tá lá em Roraima ou está em São Paulo, ele tem um problema de conexão ou uma falta de energia, e acaba não conseguindo entrar ali e acessar naquele evento, né? Então é algo que foge da organização. O retorno dos eventos presenciais e a escolha equivocada da plataforma para a transmissão. Isso foi algo que eles frisaram bastante, que alguns eventos que poderiam ter um sucesso super satisfatório em plataformas como o YouTube, ao serem realizados no Google Meet ou no Zoom, acabaram perdendo algumas oportunidades, como, por exemplo, o maior alcance de público. Pode passar. Tá, e sobre o nosso produto, com a análise SWOT e a análise de dados, nós percebemos que a principal dificuldade dos profissionais não era no passo a passo, no planejamento, e sim em algum material que contemplasse a prática e a conceituação de alguns termos e exemplificações de algumas ferramentas ou algumas plataformas que elas são utilizadas no processo dessa organização. E a partir disso, a gente pensou em um produto que ele contemplasse essas duas e elas se complementariam para ajudar o profissional. E a escolha do nosso título ela foi baseada numa definição de Schodor sobre eventos digitais, que ele contempla o evento virtual e híbrido, então por isso nós criamos o manual de como planejar eventos digitais. Bem, o nosso manual ele é um produto, né, ligado à comunicação dirigida, porque ele tem um público específico, ele tem todo um cuidado ali com a criação do conteúdo, né, para ser adequado a esse público. Então, 2 pontos que nós frisamos bastante foi a linguagem e a identidade visual. O público dele, na verdade, ele é pensado para um público composto por estudantes ou profissionais do setor que têm interesse em saber mais sobre os eventos digitais ou vão organizar algum evento nesse formato. A linguagem dele não é científica, justamente para a gente conseguir aproximar mais esse público do produto. E a identidade visual também foi algo que a gente tentou trabalhar da melhor forma. Então, após várias pesquisas, a gente acabou encontrando esse estilo de design, que é o Vaporwave, uma tendência que tem a sua origem ali nas comunidades do Tumblr, Twitter e Reddit no ano de 2010, ou seja, é uma tendência que já surge dentro do ambiente virtual e que a gente conseguiu incorporar ao nosso trabalho. Isso refletiu também, por exemplo, na escolha das cores, a gente usou uma paleta de cores ligada à criatividade, então a gente tem muito azul, muito roxo e rosa, e essa foi a nossa capa inicial, só que ela ficou muito lúdica e após várias mudanças, ela acabou se transformando nessa capa, né? Como planejar eventos digitais, ali o nosso nome, enfim. Pode passar. Bem, aqui a gente tem um videozinho, né, mostrando um pouco do manual, né, das páginas. Como a Ana falou, ele foi pensado em 2 partes, então a gente tem ali uma primeira parte mais focada na conceituação do que são os eventos híbridos, o que são os eventos virtuais, quais as diferenças entre eles, quais as vantagens entre eles, as plataformas, qual a melhor plataforma que eu posso escolher. E em um segundo momento, a gente tem de fato ali o passo a passo. Ele está disponível através de QR Code, né? Quem quiser pode acessar. E a gente colocou ele na plataforma Flipsnack, que é uma plataforma gratuita, então as pessoas não precisam de nenhum tipo de cadastro para acessar o material, e além disso ela consegue gerar alguns dados para a gente, como, por exemplo, o engajamento do arquivo dentro da plataforma. Pode passar. Bem, com isso a gente chega às nossas considerações finais. Nós consideramos que nós, de fato, alcançamos o objetivo dessa pesquisa ao identificar como tendências a redução no tempo médio dos eventos, permanência dos protocolos de segurança, priorização do engajamento emocional, diversificação das parcerias, limitação no número de participantes em ações presenciais, redução no valor dos ingressos de eventos pagos, um público mais crítico ao escolher de que evento ele vai participar, e a principal dela sendo a aposta em novos formatos ligados à questão da interatividade, de proporcionar experiências imersivas aos participantes. Além disso, a gente também notou uma diferença, né, entre a região norte e o restante do país. A região norte ela ainda se encontra em desvantagem no quesito do uso desses novos formatos, e o que os profissionais daqui alegaram é justamente essa falta de conhecimento de plataformas e de como usá-las da melhor maneira, o que acaba reforçando a importância do manual.
E, por fim, a gente destaca que o futuro dos eventos, né, com base do que a gente estudou durante esses vários meses, são, de fato, os eventos digitais. Eles são uma tendência que vieram para ficar, e principalmente o formato híbrido, que consegue unir um pouco dos, né, um pouco dos dois, tanto o formato presencial quanto o formato virtual. Mas a diferença é que agora ele é pensado para a internet também, e não só transmitido na internet. Aí a gente tem as nossas referências. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado aí a todo mundo que está acompanhando.